Chegaram a ver a lista? E tá a lista lá que eu passei? Pô, tinha que fazer pra hoje. Isso, mas vocês viram, fizeram, né? É mais uma pesquisa, né? No final das contas, é vocês pesquisarem um material e descrever. Então, era para vocês pesquisarem uma coisa que vocês queriam pesquisar. Uma forma de despertar um pouquinho de curiosidade, um pouco para materiais também, né? Alguns materiais. Tem materiais muito interessantes, né? Assim, alguns materiais inteligentes e tal. Certo. Então, o que a gente vai ver hoje, né? Eu passei para vocês o livro-texto, que é o Callister. E a gente vai seguir os capítulos do livro, né? A gente vê os capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7, o 8 não. Professor, aquele é 800 páginas, professor. Não, a gente não vê o livro todo, não. A gente vê o livro... Você é toda a Maria. Não. A gente vê o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 6 é bem... Só um pouquinho. O 6 é importante. O 5 e o... Eu acho que o 8 eu sei que a gente não vê. Eu não lembro se a gente vê o 9. Eu acho que a gente vê até o 10. Mais ou menos, mais ou menos umas 300 e poucas páginas do livro que a gente vê. Qualquer coisa. Mas é isso mesmo, gente. É isso mesmo. E aí, eu queria destacar, a gente vai ver hoje estrutura atômica e ligação interatômica, e que esse começo ele tem um pouquinho mais de química, né? Vou ver. Aí, o que eu ia falar? Tá, eu lembrei o que eu ia falar. Nada exclui a leitura do livro, tá, gente? Eu recomendo muito, assim, porque é igual a gente tá falando, eu vou cobrir 300 páginas do livro. Então, não é que não tem como eu cobrir todas as palavras de um livro, né? Eu dou os conceitos gerais, mas vocês vão ver lá que os conceitos são bem esmiuçadinhos no livro, né? E a leitura é diferente, né? A forma que você entende uma coisa na leitura e uma coisa escutando o professor são coisas diferentes. Certo? Então, tá. Então a gente vai ver o quê? Quais são as divisõezinhas lá dos tópicos do livro que a gente vai ver hoje? A gente vai ver conceitos de estrutura atômica, né? A gente vai ver, eu gosto de dar aqui no começo os modelos atômicos. Então a gente vai ver os modelos atômicos. Depois a gente vai ver um pouquinho de teoria atômica. E a gente vê a tabela, né? A tabela periódica, vocês já conhecem e tal. Depois a gente vai ver os tipos de ligação. Por que a gente vê os tipos de ligação? Porque os tipos de ligação, eles têm um papel muito importante nas propriedades do material. Eu já falei um pouquinho disso na semana passada, quando eu falei de ligação de materiais cerâmicos, materiais poliméricos e materiais metálicos. Cada um vai ter um tipo de ligação mais preponderante, né, mais dominante. E isso influencia diretamente nas propriedades do material. Diretamente. Assim, lembra lá quando você ligava o material mais eletronegativo com o material menos eletronegativo na ligação iônica, né? E se as eletronegatividades eram mais semelhantes, ela tinha um fator, né, de covalência. Então a ligação podia ser, eu falei também, né, que a ligação não podia ser 100% uma coisa. Podia ser, tipo, meio que um pouco com caráter mais de outra também. Então, é isso que a gente vai ver, certo? E ligações secundárias, além das ligações primárias. Então aqui tem um resuminho dos modelos atômicos. Eu gosto mais desse daqui, né, que é mais bonito. Mas aqui também tem. A gente tem os modelos atômicos, a história dos modelos atômicos, né? Isso é matéria, eu acho que vocês já devem ter visto aí no começo de teoria atômica, quando vocês veem isso no ensino médio. Ou vocês, não sei se vocês viram isso em química. Eu Mas pensei então, agora em química, professor. Agora, ótimo. eu sabe em química quem ganhou os prêmios Nobel todos? O professor só falar de prêmio Nobel. Que é bem interessante, né? Eu acho bem interessante os prêmios Nobel. Então a gente vou relembrar, né? Lembra que uma forma de estudar é estudando várias vezes. Então, o primeiro modelo é o modelo das esferinhas, né? É o modelo de Dalton. Ele é indestrutível, maciço,
as diferentes matérias são diferentes tipos de esfera, né? De combinações dessas esferinhas, que era a ideia do Dalton. Depois veio o modelo de Thomson, o que a gente conhece como modelo do pudim de passas, né? Era um modelo com um centro positivo e cargas negativas espalhadas, né? Que eles começaram a já perceber os efeitos elétricos. Por exemplo, quando você esfrega a caneta no cabelo e você consegue atrair papel. Eles já começaram a perceber esses modelos elétricos, esses fenômenos elétricos. Aí depois veio o modelo de Rutherford, né? Até aqui eu acho que nesse tem uma diferençazinha, né? Entre o de Rutherford e o de Bohr. A ideia do modelo, são modelos que você vai ter um núcleo positivo com órbitas de elétrons negativas, né? Sistemas planetários e tal. Nesse tipo de sistema aí, a gente já começou a perceber que o núcleo ele é denso e a maior parte do átomo é vazio. E aí tem um modelo de Sommerfeld que aí ele varia, no modelo de Sommerfeld ele percebe que nas órbitas não são todas, né, não são necessariamente circulares. A gente pode ter órbitas circulares e algumas podem ser elípticas, dependendo do orbital, né? Já começa a ter a teoria de orbital. E aí que nesse diagramazinho aqui não tem. Mas o nosso modelo atômico atual é o modelo mais, né, que a gente já desenvolveu de hoje, é o modelo quântico. Como funciona esse modelo quântico? No modelo quântico, a gente que é o modelo de Schrödinger, né, do gato de Schrödinger que a gente fala, é o modelo que fala do comportamento, desse duplo comportamento dos elétrons. A gente tem os elétrons se comportando ao mesmo tempo como partícula e como onda, né? E a gente vai ter uma probabilidade de encontrar o elétron numa órbita, né? Ou numa determinada órbita. É isso que é a palavra que eu quero falar mesmo. E aí, a analogia que o Schrödinger faz, né? Não sei se foi o Schrödinger que faz, ou foi se alguém que fez para o Schrödinger, do gato. Então, a gente teria uma caixa e teria um gato dentro dessa caixa. Só que a gente não consegue saber se o gato que está dentro dessa caixa, ele está morto ou ele está vivo. A gente não consegue ver dentro da caixa. Então, existe uma probabilidade do gato estar morto e existe uma probabilidade do gato estar vivo. E aí a gente só consegue ver o estado do gato, né, se a gente abre a caixa. Só que aí, ao abrir a caixa, a gente interfere na probabilidade. Então, é essa analogia com o elétron. O elétron é o gato, e ele tem essas duas probabilidades, né, de estar morto ou vivo. Então, é o comportamento de onda o comportamento de onda e o comportamento de partícula. O comportamento de onda e o comportamento de partícula. E ele tem uma probabilidade, né, de você encontrar esse elétron num orbital e tal. E aí, só que se você tira uma foto do elétron, você altera a probabilidade. Isso é como se fosse condicional. Então, certo. Beleza. Aqui a gente tem a estrutura atômica, né, e um pouquinho dos dados aí, carga dos elétrons, dos prótons, massa. Tem uma coisa muito importante que eu quero falar sobre os modelos atômicos. Os modelos atômicos, a gente precisa... É igual eu falei lá em mecânica geral. A gente sabe que a mecânica hoje em dia é relativista. Só que a gente precisa de mecânica relativista para fazer um cálculo de uma estrutura? Não. A gente precisa do modelo quântico para poder utilizar em tudo aqui em materiais? Não. A gente vai ver que, em alguns casos, o modelo planetário é o suficiente, é o modelo de Bohr aí, né, o modelo Rutherford-Bohr, que para a gente vai ser suficiente para a gente explicar, por exemplo, os orbitais, as cargas, os spins, blá blá blá. Ao mesmo tempo, quando a gente for falar de spin, esses modelos já têm algumas falhas, né? E quando a gente for falar de estrutura cristalina, a gente vai utilizar o modelo de Dalton, o modelo de esferas rígidas. E para a gente já vai atender, a gente simular os átomos como esferas. Então não é que
Tipo, lógico que a gente sabe que o modelo o quântico ele é o mais preciso, ok. Só que para certas aplicações a gente consegue usar outros tipos de modelos. Então é por isso que gosto de falar sobre os modelos atômicos. As peculiaridades de cada modelo não são tão importantes assim. Mas o que eu quero que vocês saibam é que a gente tem diversos modelos e a gente vai utilizar esses modelos dependendo para certas aplicações, os modelos vão ser suficientes ou não. Ok. Certo. Então, beleza. Então a gente vai ter o arranjo do átomo. Como funciona o átomo, né? Então a gente vai ter essas nuvens de elétrons, probabilidade de encontrar esses elétrons em determinado espaço aí. Então a gente tem um núcleo, que é uma massa condensada, composta de prótons e nêutrons, com elétrons em volta. Ok. A gente tem as cargas dos elétrons e dos prótons é, é, com o mesmo valor, né? Que é 1,6 vezes 10 a menos 19, é uma constante aí, Coulomb, né? É dado em Coulomb. Vocês veem isso em elétrica, na parte de física 3, provavelmente. Vocês veem essa carga dos elétrons, a gente faz algumas contas, né, com essa carga dos elétrons. Beleza. E aí, quanto que pesa, né, qual a massa de quanto que pesa, essa expressão é errada, mas qual que é a massa de um elétron, qual que é a massa de um nêutron. Então, a massa de um próton. A massa do próton e do nêutron é bem semelhante, e vale, né, 1,67 vezes 10 a menos 27. A massa do elétron é cerca de 3 a 4 vezes menor, né? De 3 a 4 vezes menor, não. 3 a 4 vezes potências de 10 menor. Né? Então, como se você dividisse aí, né, quase por 1000 aí, por 10, mais que 1000, né? Quase entre 1000 e 10.000. A ideia é essa. Certo. Então tá. Então a gente vai rever, eu sei que vocês já estão cansados de ver isso, mas a gente vai rever um pouquinho, né, como que funciona a tabela periódica, número atômico, massa atômica. Então na tabela periódica a gente tem dois números fundamentais aí. Um número que está aí, aqui nessa tabela periódica que coloquei, tem um número acima do símbolo e tem um número abaixo do símbolo. O símbolo é o código que a gente utiliza para o elemento. Então, por exemplo, nesse código aqui a gente viu que tem o cobre e o símbolo é Cu. E aí, acima desse símbolo, a gente tem um número atômico. E aí, o que é esse número atômico? O número atômico é correspondente ao número de prótons. Por que a gente não usa o tipo... A gente sabe que no átomo primordial, a gente tem um número de prótons igual ao número de elétrons. Só que é muito comum esses elétrons na natureza aí estarem compartilhados. Os elementos, eles assumem estados de menor energia, estados de equilíbrio. Então, eles compartilham elétrons, eles doam elétrons, eles rearranjam, né, se rearranjam aí de formas que eles fiquem mais estáveis. E aí altera o número de elétrons, às vezes, das camadas eletrônicas. Então, o número de prótons é fixo. Né? Se você altera o número de prótons, você altera o elemento. Então, por isso que a gente utiliza o número de prótons para o número atômico. Ok. E a tabela periódica ela é ordenada pelo número atômico. Né? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, né? Vou pegar outra tabela periódica que não esteja cortada. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 em linhas, né? 1, 2, hidrogênio hélio. 3, 4, 5, 6, 7 na segunda linha. Lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio e assim por diante. Ordenados por número atômico, por número de prótons no núcleo. Ok, o número de nêutrons no núcleo varia. E isso que a gente conhece como os isótopos, né? Já adiantando aí. O número de nêutrons no núcleo varia. E aí a gente tem uma probabilidade de achar na natureza, né? Uma ocorrência na natureza, probabilidade não, é uma ocorrência na natureza diferente dos diferentes tipos de isótopos. A gente sabe que a gente tem, por exemplo, 3 isótopos para o hidrogênio. E a gente tem uma probabilidade de encontrar o hidrogênio com um próton só, né? E nenhum nêutron. Essa é o mais comum de encontrar. E aí a massa atômica, ela né? Na verdade, aqui está a massa atômica, né, mas é o peso atômico. O peso atômico ele é uma média, né, do número de prótons e nêutrons somados com o número de elétrons. É o peso do átomo, né? Peso aqui no gramas por mol, né? Peso dado em gramas.
mas é uma média da ocorrência desses átomos e da massa atômica deles, né? Então a gente fala aí, né? A gente tem o costume, vocês vão ver até que é comum no livro colocar que é a massa atômica e tal, mas na prática mesmo é o peso atômico. Porque a massa atômica é a massa daquele átomo, né? Então é de um átomo, de um determinado isótopo. E aí o peso atômico é como se fosse uma média geral da ocorrência desses pesos aí. Essa é a diferença entre massa e peso. Ok. Mas na prática a gente pode falar, né, que é o número atômico e a massa atômica. Ok. É isso que está escrito, né? Peso atômico, média ponderada. E aí tem alguns isótopos, eu coloquei aqui o césio, né? Tem alguns isótopos de alguns elementos que são radioativos, porque eles não são tão estáveis quanto certos outros isótopos. E aí esses isótopos, eles acabam liberando diversos tipos de radiação, né? E aí por isso que eu coloquei aqui o césio, né? Esse famoso isótopo do césio, tem o césio 134, se eu não me engano, e aí tem o césio 137, que é o isótopo radioativo. E aí esse isótopo, você vê que os isótopos, a massa atômica é um número bonitinho, fechadinho, né? 137. Porque a unidade o quanto que é a massa atômica de um próton é uma, né? Que é a unidade de massa atômica. 1 grama por mol ou 1 por mol, né? Certo. E aí tem algumas curiosidades, né? Por exemplo, a gente sabe que o acidente que teve em Goiás, em Goiânia, né? Com um isótopo de césio 137. O que aconteceu? Não sei se vocês já ouviram. Vocês conhecem, né? Eu imagino que vocês conheçam essa história um pouquinho. Tem um filmezinho, eu esqueci o nome do filme, que é como se fosse um documento, uma espécie de retrato de simulação, né, da história que teve. O que aconteceu foi que um cara invadiu um, um hospital abandonado e aí ele encontrou um núcleo que tinha césio 137, que era de um raio-x. Naquela época não era tão difundidas as informações assim, né, de raio-x, que é uma substância radioativa e tal. Já se conhecia, já, né? Tanto que as pessoas que começaram a experimentar bastante com radiação morreram, né? Devido a efeitos de radiação. Então tá certo. Aí eles eles levaram para casa, aí abriram esse núcleo e tinha um material com uma cor bonita, né? Que brilhava, que era o césio. E aí eles começaram a mostrar para todo mundo. E aí tem até a menina, que é o nome de um projeto, um centro de referência lá, que é a filha do cara, que ela passa césio no corpo. Ela passa essa substância brilhante no corpo, né? E aí ela tipo assim, coitada, ela é uma das primeiras que morre, assim, porque o efeito desse material no corpo dela é muito, muito forte, além de ser uma criança, né? E aí o pessoal começa a passar mal. Todo mundo que teve esse contato, né, um contato tão direto com a substância, a menina passa mal. E aí eles pegam esse núcleo com esse material e levam num ônibus. Imagina, com esse pó. Todo mundo que estava no ônibus, teve contato com esse pó. E aí, depois, eles identificam que era material radioativo, e tem que isolar a área. Tem aqueles banhos com a substância, né, que ajuda a amenizar os efeitos e tal. Mas muitas das pessoas morreram, né, e aí, inclusive essa menininha aí foi a primeira que morreu, eu acho. Várias outras pessoas têm diversas consequências e sequelas, né. Outro acidente famoso que teve, mas eu acho que foi com urânio, foi o de Chernobyl. E tem um outro que eu ia falar. Tinha outra coisa que eu ia falar sobre isótopos radioativos. Ah, tá. As primeiras pessoas que começaram a mexer, né, vocês falaram de prêmio Nobel, começaram a mexer com estudar essas substâncias radioativas, foi o casal Curie lá, né, a Marie Curie e o marido dela. E aí eles não sabiam desses efeitos nocivos da radiação.
E tanto que os dois morrem de câncer, né? Tanto a Marie Curie lá e o marido dela, eles morrem de câncer. O cara morre bem antes, né? E ela morre depois, que eles começaram a descobrir os efeitos ruins, né? Os efeitos da radiação. Outra coisa de curiosidade que tem sobre radiação é que a galera, por exemplo, o núcleo radioativo, ele estava num aparelho de raio-x, certo? E aí a gente sabe que a gente não pode ter efeito prolongado, a raio-x, nem pode ficar fazendo muito, né? Tipo assim, ficar tirando raio-x todo dia, o dia inteiro, o tempo todo. Profissionais que mexem, que trabalham com raio-x, eles têm um período que a gente chama de insalubridade, que eles não precisam dos 35 anos que a gente precisa de trabalhar para aposentar. Eles aposentam com um período mais curto, né? Eles podem se aposentar com um período mais curto de tempo de trabalho. Justamente por causa dessa exposição prolongada, né? Que pode acontecer. E aí, antigamente, o pessoal achava muito bonito tirar raio-x. E aí, a galera tirava raio-x, né? E colocava nas casas como se fossem quadros, né? Do corpo, assim, que achava bonito. Então, muitas dessas pessoas que ficavam tirando raio-x assim o tempo todo morreram também, né, de câncer, de alguma outra, de câncer, provavelmente. A gente sabe que essas substâncias, elas são cancerígenas, né, elas são agentes cancerígenos, porque afetam a estrutura, né, podem estimular aí mutações, por conta da natureza do tipo de onda, né, que é emitida na radiação. Certo. Então, eu vou voltar. Então, a gente sabe que a massa atômica é a soma, né, do número de prótons com o número de nêutrons. Então, é a massa atômica com o peso, o número atômico com o número de nêutrons, né? Por isso que tem assim, Z mais N. E o peso atômico com essa média ponderada da ocorrência desses isótopos, né? A gente tem um parâmetro muito importante, né, para a gente trabalhar com massa atômica, que é justamente quanto que pesa 6 vezes 10 a 23 de qualquer coisa, que é o número de Avogadro. Então, 1 grama de uma substância, né, é 1 grama de uma substância, não, por exemplo, 1 grama de um átomo é 6 vezes 10 a 23 de alguma coisa, né? Então, 1 grama por mol, tem essa equivalência de 1 para grama por mol, né? 1 por átomo é 1 grama por mol. Então, por exemplo, 1 grama por mol é mais ou menos o peso de um próton. Então, a gente fala que é 1 por átomo, né? Uma é essa unidade de massa atômica, que é a massa do 1, é a massa do 1 por átomo é a massa do próton. Ok? Então, a gente tem aí, por exemplo, o peso atômico do ferro, né? Essa média ponderada aí, né? 55,85 gramas por mol. Então, a gente sabe que 6 vezes 10 a 23 de átomos de ferro pesam 55, gramas, né? Por isso que é por mol, que é por 6 vezes 10 a 23, que é o número de Avogadro, mol. Mas vocês sabem, então. Ok. Então, quando a gente vem agora, que eu estava falando, né, dos modelos mais recentes dos modelos atômicos, a gente começa a entender as camadas de valência, né, dos átomos. E a gente consegue perceber também, a gente consegue ir mais a fundo nisso, entender o porquê de algumas coisas, né? Então a gente sabe que a gente tem camadas específicas, né? N camadas aí que vão crescendo para cada vez mais fora. E aí cada uma dessas camadas tem um número quântico associado. E a gente tem dentro dessas camadas as subcamadas, que alteram a forma geométrica, né? Então a gente tem a S, a P, a D e a F. Pode ter até. E aí cada uma dessas camadas também tem um número magnético, e o número magnético se divide em 2 spins, -1 e mais, né? Além do neutro.
Aí a gente tem aqui uma tabela que tem no livro aí que fala um pouquinho disso. E a gente consegue entender um pouquinho, né, do porquê que por que é S2, por que é P6, por que é D10, por que é F14. Está associado justamente aos números quânticos, né, de spin e magnéticos e tal. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor, eu tenho N, que é o valor da camada. Ok? Aí a camada N, por exemplo, a primeira camada, ela pode ter um valor de L, que é o valor de subcamada, 0. Então ela só tem a S. Aí depois ela tem ML, que é o número magnético, e depois ela pode. Ela tem o número associado ao spin. Beleza. Então, por exemplo, a camada, o N lá, o 1, eu só posso ter um valor específico de número magnético. Né? Lembra que esse número magnético pode ser para cima ou para baixo. Né? Certo, 0. Aí, beleza. Aí, vamos para a próxima. Aí, nessa próxima, ela tem 0 e 1. Aí, ela pode ter menos 1, 0 e 1. E aí, por isso que vai para 3. Né? E aí, o número de elétrons associados, como tem para cada um desses 3, eu tenho esses spins que podem ser, né, para cima ou para baixo. Aí, eu duplico. Aí, fica 6. E aí, por isso que é S2, P6, D10 e F14, né? A gente consegue perceber aqui por essa tabelinha. Por quê? A gente precisa entender isso? Não, é só uma curiosidadezinha aqui. Ok, e aí o que importa para a gente aqui é saber que isso daqui afeta justamente a distribuição eletrônica, o número de elétrons em cada camada. E a gente consegue saber a configuração eletrônica de um átomo, né, de um elemento, pelo princípio de exclusão de Pauli aqui, que eu tenho certeza que vocês já viram, né, que é essa tabelinha, que é bem prática. Então, a gente começa a distribuir essa tabela por cima, né, aí a gente vai distribuindo a partir dessas setinhas aqui. Então, deixa eu pegar outra cor aqui. Então, a gente sabe que aqui o S é 2, né, o P aqui é 6, o D é 10 e o F é 14. Vou colocar aqui em cima. 2, 6, 10 e 14. Então, nessa camada aqui, a gente pode ter até 2 elétrons. Nas camadas S. Na P, a gente pode até ter 6. Na D, a gente pode ter 10. Na F, a gente pode ter até 14. E a gente preenche nessa ordem aqui, né? Tem uns que fazem até assim. Para saber que primeiro a gente vai na 1S, depois na 2S, depois 2P6, 3S. Então tá certo. Vamos distribuir aqui um elétron para a gente, um bem simples, carbono. Então, o carbono, a gente sabe que o carbono, o número atômico dele é 6, ele tem 6 prótons. Então, no átomo elementar aí do carbono, a gente vai ter 6 elétrons. Então, a gente vai distribuir esses 6 elétrons. Então, a gente primeiro coloca 1s2, 2s2, então somamos 4. E aí, 2p6. Só que não é 6, porque senão a gente passaria do número de átomos, do número de elétrons no carbono. Então, a gente vai até 2. Então, a gente vai ter 2, 2, 2, 6. Certo? Então, é bem simples, assim, só para relembrar um pouquinho. Eu tenho certeza que vocês estão cansados de saber, né, disso daqui. Ok, então vamos pegar um mais complexozinho. Por exemplo, o ferro, né, que eu falei aquela hora. Então, o ferro, na tabela periódica, está aqui, e ele tem 26, né, o número atômico dele. Então, 26. Então, a gente vai ter 1s2, 2s2, 2p6. Então, aqui já tem o 10. A gente está aqui, né? 2p6. 3s2. Aqui tem 10. 3p6, 4s2. Somamos mais 10. Eu vou continuar aqui, né? Então, vou organizar isso aqui melhor. Pronto. Então, vamos lá. 2p6, 3s2, 3p6, ó. S2, 2s2, 2p6,
6, 3s2, 3p6, 4s2. Ok. Então aqui a gente já totalizou 20. Aí a gente continua. 3d10, 30, 4p6. A gente já passou. Então 3d6, 26. Então aí acabou. Né? Aqui tem 20, 10, 20, 26. É isso mesmo, 3d6. Então a gente tem aqui a camada mais externa, é a camada que dá a valência para a gente. Né? Então a gente tem aqui a camada 4 dando a valência do ferro. Né? S2 aí, então vão ser 2 elétrons de valência. Ok? Então, mais ou menos isso daí. Essa é a ideia. Ok. Então, bora continuar, né? Aqui o que eu quero falar é sobre... A gente tem algumas propriedades que a gente consegue observar dos materiais elementares, né, que compõem o átomo aí, que compõem, tipo, por exemplo, ferro metálico, hidrogênio, gás. A gente consegue ver algumas propriedades que a gente consegue distribuir na tabela periódica. Por exemplo, eletronegatividade, né? A eletronegatividade, ela cresce para a direita. E aí, outra coisa é que a tabela periódica, ela tem uma certa organização. E aí, essa tabela periódica, ela é organizada em famílias, né? E essas famílias, elas têm algumas características semelhantes, né? A gente tem, por exemplo, a família aqui, a 8, como os gases nobres. E a gente tem os metais alcalinos, alcalino-terrosos, os halogênios, né, da 7, e assim por diante. E esses átomos agrupados esses elementos agrupados em famílias, têm características bem semelhantes. Então a gente tem que entender aí um pouquinho disso, né? Além de que a gente consegue separar esses materiais em metálicos, não metálicos, né? Em ametais aí. Então, todos esses materiais, esses elementos que estão aqui, esses elementos que estão em branco, são os elementos metálicos. A gente tem elementos, a gente tem os ametais, que são esses aqui em uma cor mais, né, escurinha aí, e aí a gente tem os que exibem características intermediárias, que são esses que tem os dois, né, esses 6 elementos aqui. Certo. A gente também, além das famílias, né, que são as verticais, a gente tem as horizontais, que são os chamados períodos. E esses períodos, eles estão agrupados justamente com com a distribuição eletrônica aqui, né, com o número de camadas, tem a ver com isso. Certo. E aí, gente, só para relembrar um pouquinho dessas características, né, de que materiais que estão na mesma fileira têm características semelhantes. A gente tem, por exemplo, a massa específica, né, ela cresce assim, ela cresce para baixo. Se eu não me engano, para a direita. Então, a massa específica cresce assim, justamente por conta do número de átomos, né? De prótons e nêutrons no núcleo. Ok. Deixa eu tentar lembrar alguma outra característica aí que eu falei de eletronegatividade, massa específica, mas tem diversas outras que a gente consegue meio que ter uma tendência na tabela periódica. Ok. Certo. Tá. Esse gráfico aqui é um gráfico muito famoso quando a gente estuda raio atômico, quando a gente estuda, na verdade, não só raio atômico, porque esse fenômeno aqui, ele acontece para diversos outros fenômenos na natureza. A gente tem diversas forças dentro do átomo, certo? A gente tem forças de atração e forças de repulsão. Por exemplo, a gente tem a força de atração entre o elétron e o próton, certo? O que acontece? Por que o átomo não colapsa? Por que o elétron, por que o átomo, já que aqui negativo e positivo se atrai, por que
simplesmente o elétron ele não colapsa com o núcleo. Porque a gente tem forças de repulsão entre os próprios elétrons, né? Apesar da gente ter, por exemplo, o hidrogênio, que ele tem, na sua forma elementar, um próton e um elétron, a gente sabe que na natureza a gente não acha isso, né? A gente sabe que esses átomos eles vão se ligar para encontrar formas mais estáveis. É justamente isso, né? Por exemplo, o hidrogênio gasoso, ele vai ter 2 elétrons aí na camada externa, né? Uma ligação covalente. Então, aí vai ter esse balanço entre as forças de atração e as forças de repulsão, né? A força de atração entre essas cargas positivas e negativas e a força de repulsão entre as próprias cargas negativas. E aí esse balanço de forças, né? Lembra que a força elétrica, ela é dada pela distância. Vocês lembram como é que era a força de Coulomb? A força de Coulomb era Q1, Q2, eu não lembro tudo, tinha uma constante, eu acho que era K, eu não lembro, você pode chamar de qualquer coisa, dividido pela distância ao quadrado. Se eu não me engano, se eu estou tentando lembrar de cabeça, mas eu acho que era isso. Eu lembro que aqui embaixo era a distância ao quadrado. Então a gente sabe... Isso é K vezes K1 vezes K2, K vezes Q1 vezes Q2 vezes sobre a distância ao quadrado. É isso mesmo, então eu acertei, né? Acho que eu acertei. E sobre a distância ao quadrado. Então a gente sabe que a distância, o efeito elétrico, né, ele atua, ele é menor de uma forma quadrática com a distância, né? Então, quanto maior a distância, quanto mais próximo, esse efeito elétrico ele é meio que ele cresce de uma forma parabólica, né? De uma forma muito rápida. Ok, e aí a gente vai ter essas duas forças, né? Essa força atrativa com essa força repulsiva se balanceando, ó. A gente tem as duas aqui, vocês conseguem ver, ó, nesse gráfico? Aqui a gente tem a força. Então a gente vai ter, ó, a força atrativa e a força repulsiva. E aí a gente tem aqui pela distância, né? Distância interatômica, que é esse eixo X aqui, e o eixo Y pela atração. Então, a gente tem esse balanço dessa força aqui e dessa força aqui. E aqui a gente tem a energia potencial, né? Pelo fato de a gente estar trabalhando aí, né, com forças e energias, a gente vai ter uma forma de energia potencial aí, meio que nuclear, aí dentro desse energia potencial elétrica, né? Dentro desse átomo. E aí, lembra que na natureza a gente tem sempre os átomos, eles procuram formas de... átomos não, né? Todos os elementos aí, eles procuram formas de estágios de energia mínima, de equilíbrio. O equilíbrio é sempre essa energia mínima. E é bem interessante quando a gente faz o balanço dessas duas forças, né? E aí a força aí vai ter um comportamento inverso da energia potencial, a gente consegue ver que a gente tem um vale aqui para energia. E a gente tem um vale para uma energia mínima. E essa energia mínima desse vale é justamente, perceba que a gente tem aqui no eixo X, é a distância. Essa distância é justamente o raio atômico. Então, o raio atômico, essa distância, né, entre um próton do outro, assim, um próton e a camada mais externa, né, que é metade entre um próton e outro, que se a gente for pensar no modelo das esferinhas, é justamente a esfera, esse raio atômico dessa esfera, ele é esse ponto de energia mínima, que é bem interessante. Esse fenômeno, gente, de energia mínima, ele é visto em diversos outros pontos aí na química. A gente vai ver em materiais também um outro gráfico semelhante. Eu vou fazer até uma associação com isso daqui. Tá bom? Então é isso. Ok. Era isso que eu tinha para falar sobre isso daqui. Alguém quer perguntar alguma coisa, não? Certo. Gente, eu vou dar o intervalo agora.
a gente volta, então a gente vai dar, que a gente vai começar a falar dos tipos de ligação. A gente vai terminar de falar um pouquinho sobre o átomo e vai falar agora sobre um pouquinho caracterizar as ligações atômicas entre os átomos e as interações entre moléculas e assim por diante, as ligações primárias e secundárias. E aí, eu vou também, eu tô com minha voz tá começando a cansar um pouquinho, aí é bom eu dar uma paradinha agora, certo? Então a gente volta, exatamente, exatamente. A força entre os próprios elétrons faz com que eles fiquem orbitando. É isso mesmo, Luca. Esse balanço entre forças. A gente tem outros tipos de força dentro do átomo, tá bom? Esses balanços de força, a gente consegue explicar só fazendo analogia com as forças elétricas, né? Eletromagnéticas, né? Dessa atração e repulsão. A gente consegue entender isso. Então, porque existe essa própria força de repulsão entre os elétrons e a força de atração do núcleo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue explicar, por exemplo, por que os prótons ficam unidos dentro do núcleo. Aí, esse tipo de força dos prótons unidos no núcleo, aí já começa a entrar em teoria quântica e eu não já é tipo, uma limitação minha. Tem a força centrífuga dos elétrons também, né, professor? Como assim a força dos elétrons? Porque, no caso, se os elétrons estão rodando em torno do núcleo, tem força centrípeta. Que foi como eu estava explicando mais cedo, o negócio lá da Lua. Se está Aham. gerando centrípeta. Aí, no caso, se a força de atração do núcleo for igual à força centrípeta, os elétrons vão ficar girando e não vai sair da órbita. Se uma for maior que a outra, ou o elétron sai ou o elétron se choca com o núcleo. Isso. A ideia também é que, tipo assim, essa força de atração, ela vai funcionar como uma força centrípeta, no caso aqui, tá bom? É o que você falou, assim, da força centrípeta, da centrípeta é assim. Se a força centrípeta não for suficiente, né, para manter a rotação, aí a força, que é uma força meio que imaginária, a força centrífuga for maior, ele vai sair da rotação, ele vai sair da órbita. Mas aqui, a força centrípeta é essa força de atração, entende? Tá. Mas existem diversos tipos de força. Eu tenho, dentro do átomo, eu tenho força nuclear fraca, força nuclear forte, que mantém, por exemplo, os átomos unidos, e eu tenho forças gravitacionais dentro do átomo também, certo? Então eu tenho todos esses tipos de aqui onde eu tenho força de uma forma genérica, eu tenho todas essas forças, né? É, todas essas forças aí, elas atuam também dentro do, do átomo. Tá bom? Então a gente volta aí 5 minutos, 11 e 7. Tá bom?
deu para descansar um pouquinho a voz. Então, aqui a gente vai começar a falar um pouquinho dos pontos que não que interessam, assim, não querendo dizer, isso interessa, isso não interessa. Mas a gente vai falar um pouquinho já dos tipos de ligação, e aí isso vai ter uma consequência bem importante para a gente de como o material se comporta. Tá bom? Então, a primeira classificação aqui que a gente tem é entre primária e secundária. Então, a gente tem as ligações ditas primárias, né, ou fortes, e as ligações secundárias, ditas fracas. Certo. Essas ligações, aqui está como interatômica, mas as ligações secundárias, elas são como se fosse ligar, por exemplo, entre moléculas, né? Vai ter a ligação que une esses átomos e a gente vai ter essa ligação secundária entre moléculas, né? Certo. A gente tem três tipos de ligações primárias ou fortes: iônica, covalente e metálica. A ligação, e aí tem um tipo específico de ligação covalente que chama de hibridação ou hibridização da ligação do carbono. Eu lembro que eu vi isso daqui assim por cima, mas eu sei que isso daqui tem a ver com o fato do carbono ter dois orbitais aqui, o S e o P. E eu sei que ele pode meio que mudar essa configuração eletrônica desses orbitais para encontrar estados de menor energia. Lembra que tudo na natureza busca estados de menor energia. Então, é esse tipo de ligação aí. Então, ele ocorre geralmente, por conta dessa hibridação, a gente pode ter ligação simples e tripla, e aí depois ou dupla-dupla, ou dupla simples, né? Ou quatro simples. E cada uma dessas tem a ver com o tipo de hibridação do carbono. É só a especificidade da ligação covalente. Então, vamos começar aí, né? A ligação, aqui o que a tabela está mostrando aqui é justamente a relação da temperatura de fusão com o tipo de ligação. A gente sabe que a ligação iônica eu coloquei essa tabela aqui antes de falar, né? Mas o que é a ligação iônica? É a interação entre íons, né? Então, por exemplo, vamos colocar o clássico material aí, iônico, né, de ligação iônica, é o sal. A gente tem o sal, NaCl, e esse sal, o que acontece? O sódio, ele tem um elétron na camada de valência. E o cloro tem um elétron, falta um elétron na camada de valência dele, né? E aí, essa interação entre o que acontece? O sódio, ele doa um elétron para o cloro recebe esse elétron, e os dois ficam como se fossem núcleos com 8 camadas na camada mais, 8 elétrons na camada mais externa, que é dito a configuração eletrônica mais estável para esses dois, para um átomo, no geral, são 8 elétrons na camada de valência, né? Ou 2 ou 8. Nos casos de hélio e hidrogênio, e para os outros, 8, né? Quer dizer, para o sódio, para os outros também são 2. Ok, mas isso não vem a caso. Então, eles assumem essas, para o sódio, não, para o lítio. Para esses dois elétrons, né, ou para esses dois átomos, o sódio e o cloro, eles assumem essa configuração eletrônica mais estável, e aí esses núcleos iônicos, existem essa ligação muito forte, porque a eletronegatividade entre esses dois átomos vai ser bastante acentuada, né? Então, eles têm um gap de eletronegatividade muito alto, e faz com que essa ligação aí, iônica seja muito, muito forte. Esses íons, né, ficam atraídos aí, né, tem até escrito ali que é uma força de natureza elétrica, uma força coulombiana, né, que faz com que esses átomos fiquem próximos. Mas lembra que tem sempre esse balanço aí. Ok. E aí, como a ligação iônica tem essa natureza, né, bem forte de uma ligação coulombiana, de uma força de atração, aqui, ó, outro gráfico semelhante, né, a gente vai ter ela como a ligação mais forte, de forma genérica, a ligação mais forte das três. Ok. Então, aqui vocês vão ver que na ligação iônica, a gente tem temperaturas de fusão bem altas, bem elevadas, né?
Depende do material, aí é o que eu estava falando, depende da eletronegatividade, da diferença de eletronegatividade aí da substância. Mas quanto maior essa eletronegatividade, maior vai ser a temperatura de fusão. O próximo tipo de ligação que a gente vai ver vai ser a ligação covalente. O que é a ligação covalente? Né? A ligação covalente existe um elétron, os elétrons vão ser divididos por núcleos atômicos aí. É como se os elétrons fossem compartilhados. É isso que geralmente a gente explica assim, né? Compartilhamento de elétrons. E aí, pelo fato desses elétrons estarem a camada mais externa, né, desses dois núcleos atômicos, ela vai compartilhar esses elétrons. E aí vai existir essa configuração eletrônica estável, né, desses dois núcleos atômicos, né, dessa molécula. E, geralmente, a ligação covalente a gente chama de molécula, onde há um compartilhamento de elétrons. Então, aqui tem, por exemplo, uma molécula de cloro, né, gasoso. E aí existe essa nuvem eletrônica compartilhada. Ok. E aí, aqui tá, nesse slide, está falando um pouquinho sobre a ligação covalente, porque a ligação iônica, ela é entre esses núcleos atômicos, eles se aproximam, né? Então, esses núcleos iônicos, eles ficam emparelhadinhos. Então, existe uma redezinha cristalina. Já a ligação covalente, por fato desses orbitais eles parearem, né, existir esse compartilhamento de elétrons, existe essa direção entre esses dois núcleos atômicos que estão pareando esses elétrons. Então, a ligação covalente, ela é direcional, né? Ela vai ter esses orbitais aí, desses compartilhados, eles vão ter uma direção. E aí, o exemplo clássico disso é o carbono, né, que vão ter tem até 4 orbitais compartilhados, e aí a gente vai ter uma configuração geométrica espacial desses 4 elétrons com um ângulo máximo entre eles. E a gente vê que esse ângulo máximo entre eles vai ser um ângulo de 109,5 graus. E aí, se você pegar a figura geométrica que forma, né, entre essas ligações, você pega essas 4 ligações aí do carbono, a gente, num carro simples, se forem simples, né, a gente vai ver que formam um tetraedro. A ligação covalente também é bem forte, né, e tal, mas depende do tipo de material, depende do tipo de configuração do elétron na camada de valência, de como esses orbitais vão estar organizados. A gente pode ter ligações covalentes muito estruturadas, né? Por exemplo, no carbono aí, numa forma alotrópica dele, que é o diamante, né? A gente tem uma ligação, por exemplo, a gente tem carbono na grafite e tem o carbono organizado de outra forma, numa outra rede cristalina, no diamante. E aí, essa estrutura, pelo fato de estar estruturada, uma ligação extremamente. Não é uma ligação puramente covalente, né? Mas de estar organizada numa rede cristalina e tal, onde tem essas 4 interações aí, a gente tem um ponto de fusão extremamente elevado, né? A gente tem aí de 3.550 graus Celsius. Então, a gente não pode falar que essa ligação ela é mais fraca por fato de ser covalente, né? Então, quando a gente caracteriza a ligação iônica com a mais forte, a gente tem que fazer esses adendos, assim, né? Que sempre tem essas exceções. E já um bismuto aí, que é o exemplo de uma ligação covalente que tem um ponto de fusão baixo, né? Então, você vê que a ligação, essa ordem dessa energia da ordem de ligação aí, a ordem da energia de ligação, ela é bem menor. E aí a gente tem aqui alguns exemplos de ligações metálicas, de ligações covalentes aqui, né? E pontos de fusão, e ordens de ligação. Então, por exemplo, a energia covalente aqui, ó, a gente vai de 121 até 1.230 kJ por mol. E a gente tem temperaturas de fusão aí bem elevadas, né? Para essas ordens de energia de ligação bem elevadas também. Ok? Certo. Aí a gente vai falar do tipo de ligação que eu acho o tipo de ligação mais curioso que tem,
e que é um dos que a gente mais interessa para a gente, que é a ligação metálica, né? A ligação metálica, ela é bem peculiar. A gente vai ter, diferentemente da ligação covalente, que a gente lembra que na natureza a gente sempre procura essas camadas com o número 8, né? Esse número 8 aí na natureza ele é bem característico. A gente quer esse número 8 aí na camada mais externa para ter uma situação de equilíbrio. Então, por exemplo, aqui no sódio, no cloro, um perde um elétron, o outro ganha um elétron para ficar com 8 camadas, 8 elétrons na camada mais externa. Na ligação covalente também, o cloro, né, tem 7, 7, e aí partindo um elétron fica com 8. Na ligação metálica, a gente tem núcleos iônicos positivos que vão ficar próximos, e aí vai ter uma nuvem eletrônica de elétrons ao redor desses átomos. Né? Então, esses elétrons, eles não estão em nenhum átomo em particular, mas ao mesmo tempo eles estão em todos, né? Todos os átomos, eles vão compartilhar esses elétrons aí, da camada de valência. E aí, pelo fato desses elétrons estarem livres, né, eu tenho esses núcleos iônicos positivos e essa camada elétrica negativa aí, desses elétrons partilhando, né, desses elétrons nessa camada externa. E aí, pelo fato desses elétrons poderem ter essa liberdade, né, serem elétrons livres, eu tenho eles podem fluir com uma certa facilidade. Isso que dá a característica, geralmente, dos metais de condutividade elétrica e térmica, justamente pelo fato desses elétrons eles estarem livres. A ligação metálica não é direcional, como a ligação iônica, né, diferentemente da ligação covalente. E há esse compartilhamento de elétrons, assim como na ligação covalente, mas é um compartilhamento um pouco diferente, né? E aqui, gente, a gente vai voltar na característica da ligação elétrica, da ligação primária dos metais em diversos pontos, né? E a gente vai ver que essas ligações, elas dão diversas características, diversas propriedades materiais. E, por exemplo, vai explicar aqui que eu coloquei o deslizamento das discordâncias, pelo fato dos átomos estarem próximos só e eles terem esses elétrons valentes aí fora, ele permite que exista é o que caracteriza esse comportamento dúctil, né? Com que esses empilhamento desses elétrons, essas camadas, elas se deslizem. E aí que o material absorve energia até falhar, né? Que é esse comportamento dúctil. Mas depois a gente vai voltar nisso, né? A gente não tem informações suficientes para discutir isso ainda não. Certo, e aí vamos voltar na tabelinha lá, e a gente vê aqui as ligações metálicas, né? Então a gente vê aqui na ligação metálica que a gente pode ter energia de ligação muito forte também, mas e que varia, né? Depende aí do tipo de metal, mas que quanto maior a energia de ligação, né, a tendência é ter uma energia de fusão. Mas das três ligações aqui, a mais forte é a ligação, né? A característica da energia da ligação mais forte, de natureza, é a ligação iônica. Mas cada uma dessas outras ligações podem ter casos de energia de ligação bem alto também. Okay? Certo? O próximo ponto que a gente vai falar vão ser as ligações secundárias. Que a gente não precisa entrar muito, a gente não vai ver muito moléculas, né? A gente vai estudar metais na maior parte aqui, porque é o material de maior interesse para a gente. Eu coloquei esses slides com essas informações aqui para vocês se lembrarem, mas não vou nem entrar muito no mérito dessa natureza da ligação secundária, não. O que a gente precisa saber aqui é que existe uma interação entre essas moléculas. Para as moléculas, lembre que para molécula é ligação covalente. E aí existe uma interação entre essas moléculas. Porque, por exemplo, moléculas que têm naturezas de cargas, né? Por exemplo, tem um núcleo
uma hidroxila de um lado e tem um lado polar, né, de outro. E essa molécula que tem essas características de ter um lado polar e outro lado polar, ela vai funcionar como se fosse um íon, né? Um íon aí, entre aspas. E aí vai ter uma interação entre essas moléculas, certo? E aí isso caracteriza essa interação entre essas próprias moléculas que dá as diversas características, por exemplo, dos materiais poliméricos. Mas aí eu falo quando for mais oportuno, e quando a gente for discutir os polímeros dessas interações, né, e tal. Certo. E aí, esse último slide aqui, sobre os tipos de ligações, né, eu queria falar, era sobre os que não necessariamente as ligações, elas vão ser de uma natureza só. Então, por exemplo, eu tenho materiais que vão ter uma natureza meio que intermediária, né, entre uma ligação covalente e outra iônica. A gente viu que a gente tem 3 tipos de materiais principais. Quais que eram? Eram os metais, os materiais cerâmicos e os materiais poliméricos. Você está lembrando disso? Então, a gente tem os principais, né? A gente tem os metais com um tipo de ligação de natureza mais iônica. Perdão, metálica. Metal é metálica. A gente tem polímeros com interação, entre os átomos, ligações covalentes, e entre moléculas, ligações secundárias. Só que essas ligações, essas interações secundárias nos polímeros, elas são bastante acentuadas, né? E aí, por isso, que a ligação aqui no polímero, né, a gente consegue ver que existe nesse tetraedro aqui, né, onde tem covalência secundária, os polímeros estão aqui no meio. Porque o polímero é justamente... Lembra que o polímero... Vou falar um pouquinho. O polímero, ele é... O que eu falei que eu não ia falar, eu vou falar, né? O polímero, ele é a gente vai ter um mero. Vamos pegar aqui, por exemplo, o etileno. Então, a gente tem o etileno assim, né? Dupla CH. E aí a gente vai ter o material polimérico que a gente conhece como polietileno, né? Garrafa PET. O que acontece? A gente tem por conta de um catalisador, ou por conta de temperatura, ou por conta de pressão, a gente tem um rompimento dessa ligação dupla, né? Do que a gente conhece aqui como monômero. E a gente vai ter agora uma ligação simples. Então a gente vai ter hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. E a gente ficou com uma ligação solta aqui desses diversos monômeros aqui que a gente tinha, né? E aí, por conta dessa ligação simples aí, a gente vai ter, né, uma interação entre essas moléculazinhas aqui. Certo. E aí a gente vai ter essas cadeias. Isso é uma ligação mesmo, né? E aí a gente vai ter aqui, que a gente conhece, um N aqui, como um polímero, né? Certo. Só que, entre essas cadeias, existe uma interação. Por exemplo, a gente pode ter cadeias ramificadas, né? A gente tem o clássico exemplo de clipe, né? A gente tem aqueles clipes assim, a gente tem os clipes unidos, né? Não vou conseguir desenhar um clipe. Mas a gente tem essas diversas cadeias aí. E a gente, por exemplo, a gente pode ter aqui no meio dessa cadeia, a gente pode ter um outro carbono aqui, né? E aí junto aqui com outra, uma ramificação na cadeia. Aí aqui vai deixar de ser polietileno para ter um outro material. Ou a gente pode ter uma interação por conta das moléculas, uma parte ser polar, outra polar, e aí por conta das pontes de hidrogênio também, né, que a gente fala, do formato da molécula e desses dipolos, a gente vai ter uma interação entre essas cadeias, que dá diversas propriedades para os polímeros, né? Então, essas cadeias aqui,
dos polímeros, elas vão interagir entre si também, né? Elas não vão ser só cadeias soltas, né? Moléculas muito grandes soltas. Vai ter interação entre elas. E aí, nos polímeros, essa interação ela é muito forte, né? Dependendo se, por exemplo, se for um monômero polar, aí a gente vai puxar bastante para essa interação secundária. Se for um monômero mais apolar, a gente puxa mais para covalente, né? Então é isso. E aí a gente também tem as cerâmicas aqui, puxando bastante para a iônica, né? A gente tem diversas cerâmicas que vão ser bem mais iônicas, né? Assim, porque a diferença de eletronegatividade entre os dois íons é bem acentuada. Já cerâmicas, que a gente tem uma diferença de eletronegatividade menor, a gente vai ter uma tendência, né, entre esses átomos que compõem a cerâmica, a gente vai ter uma tendência de ter uma característica mais covalente. Ok? E eu tenho alguns exemplos aqui de materiais, por exemplo, NaCl, ligação iônica, carbono, que é ó, a gente tem aqui o polietileno, que eu estava falando, né, covalente secundária, 120 graus Celsius, então é um ponto de fusão baixo. Já um outro que tem covalente tem um ponto de fusão bem alto aí, né? Aqui no ar é uma interação puramente secundária, né? De polo induzido. E aí na H2O de polo permanente. É uma molécula polar, uma molécula apolar e uma molécula polar, né? Ok. O que a gente vai fazer agora? Né? Aqui eu falei do polímero aqui, foi até o que eu acabei desenhando. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer... eu quero fazer um teste com vocês. Alguém falou alguma coisa? Eu nem vi. Certo. A gente vai fazer agora não sei, né? Se vocês não se não der gente suficiente, vai ficar meio esquisito. Mas eu queria fazer uma atividade com vocês. Eu queria que vocês acessassem esse link. E antes de qualquer coisa, né? Queria saber se tem alguém aí. Então, eu vou esperar uns minutinhos aí para saber se tem alguém. Ah, tá. Luca tá aí. Joaquim também. E Vinícius saiu mesmo? Acho que saiu, né? Deve ter saído. Então, eu quero que vocês acessem esse link aí. Tá certo? A gente vai ter, tipo, uma espécie de competição entre duas pessoas. Mas vai ser a atividade, para meio que saber se vocês pegaram os conceitos mais importantes da aula. Estou aqui ainda, eu vou fazer. Então, ótimo. Então, vocês três vão competir aí. A ideia é que eu vou sempre anotar o nome de quem ganhar essas competições, dessas aulas ao vivo que a gente tiver. E aí, no final, eu vejo se eu dou um ponto. Provavelmente vai ser um ponto a mais, tipo, meio ponto na média, de quem ganhar a maior parte dessas competições. Gostei. Tá bom? Então, vocês acessaram aí já o link? Já. Provavelmente vocês devem ter visto, vai ter um espaço para eu colocar um nome, aí vocês colocam o nome de vocês, claro, né, para eu saber quem é, e aí depois vocês tem que dar um ok. Eu não lembro qual que é a outra coisa que aparece, mas é em inglês, assim, aparece tipo... eu não lembro o que aparece escrito. Eu acho que é alguma coisa de notificação. Acho que aí se você digita que não, né? Beleza. Então, tá todo mundo pronto aí? Eu Vai. queria, se vocês ativarem o microfone, é até melhor para a gente conversar. Tá. Tô Beleza. pronto. Então tá. Então eu vou apresentar aí agora, né? É para ter aparecido agora uma coisa diferente. Aí tem materiais, capítulos 2. É isso? Tá, 5 questões. 5 questões. Aí tem a pergunta. Sobre os diferentes tipos de modelo atômico, qual modelo que possui a seguinte característica? Modelo de esferas rígidas, indivisíveis, idênticas, e a matéria é formada por combinações de átomos.
Aí vai ter um tempo, o tempo aqui é importante. Quem responde mais rápido ganha mais tempo. Ganha mais ponto. Certo, vocês três já responderam, então eu posso passar, né? Ok. Aí vai aparecer aí a pontuação. Se você acertou, se você errou, qual que era a resposta certa. E aí, quem está liderando e tal. Ok. Aí agora, vamos para a próxima. A tabela periódica é organizada em ordem crescente de... representa a quantidade de número de prótons no núcleo. Certo. Número atômico, e aí se vocês acertaram ou não, quem está liderando. Ok, aí vamos para a próxima. Essa é uma imagem. Aí eu vou ler. É porque, não sei por que não aparece a imagem antes. Aí tem assim, analisa as assertivas a seguir. Na matéria, aí tem A1. Na matéria predomina o vazio. 2. O átomo é indivisível. 3. Os elétrons deslocam-se em torno do núcleo em trajetórias circulares em energia invariável. E 4. As trajetórias dos elétrons na eletrosfera não são necessariamente circulares. E aí, você vai ter que marcar a alternativa de A até D aí, de qual a resposta certa, de acordo com o modelo atômico. Buguei. Tenta sempre ancorar no que você já sabe, para ir eliminando. O problema é esse. Vou chutar esse. Aí todo mundo respondeu. Ué, acertei. Cagaram. E aí a liderança aí agora. Beleza? Aí vamos para a próxima. Qual dos seguintes tipos de ligação não é um tipo de ligação primária, ou ligação forte? Ih, deu ruim. Eu perdi essa parte. Hum, Pronto, os três responderam. Dipolo induzido. Certo. Vamos para a próxima. Essa daqui também é uma imagem. Aí tem faça a correspondência do tipo de ligação e suas respectivas características. Aí tem a descrição do tipo 1. Ligação baseada na alteração eletrostática de íons de cargas opostas. Aí tem a 2. Ligação direcional de ângulos definidos baseada no compartilhamento de elétrons da camada mais externa, camada de valência. E aí tem a 3. Nesse tipo de ligação, os elétrons não estão presos a nenhum átomo em particular. Esses elétrons são compartilhados pelos átomos rondando nuvem eletrônica. Aí tem que colocar A1 é o quê, A2 é o quê, A3 é o quê. Aí todo mundo respondeu. e... Aí, no caso, o Luca ganhou, né? Parabéns e tal. E aí, Dale. Quem ganhou? por conta, o tempo tem um fator de pontuação também, que responde mais ponto, que responde mais rápido, ganha mais ponto. Tá, entendi. Aí, a ideia é que eu vá, toda aula síncrona que a gente tiver, eu vou tentar fazer esse esqueminha dessa competiçãozinha aí. Aí depois vocês falam se você gostou, se você não gostaram, se querem que eu tire e tal. Gostei. Você achou isso aonde, professor? Não sei, eu vi numa outra apresentação e eu gostei. Aí eu quis. É massa. É massa, eu gostei. Então, aí agora na parte final da aula, eu vou fazer um resumo, né, do que a gente viu, para que você que quem errou, não errou, quem acertou. Eu tô apresentando uma coisa? Não, né? Ah, tá. Agora vocês estão vendo o slide, então?
Então, vamos relembrar os pontos mais importantes da aula, né? Os modelos atômicos, as principais características. O modelo de Dalton é o modelo das esferas rígidas. O de Thomson é aquele modelo de pudim de pasta, em que eu tenho um núcleo positivo com pontinhos negativos, né? O de Rutherford-Bohr e o de Wilson e Fred, já botei os orbitais aí, né? Com núcleo condensado. E a gente tem um modelo quântico, que a gente tem a dualidade dos elétrons do comportamento partícula onda. Ok. Aí a gente viu que número atômico é o número de prótons no núcleo e é justamente o que está ordenado à tabela periódica. E o peso atômico é uma média ponderada das massas atômicas. A massa atômica é a soma das massas dos prótons e dos nêutrons. A gente viu que a valência do elétron, quantos elétrons um átomo pode compartilhar ou doar, está na camada mais externa, e é pelo diagrama de Pauli aqui, né? Exclusão de Pauli. A gente viu que a gente tem 3 tipos de ligações. As ligações fracas, perdão, a gente tem 2 tipos de ligações, as ligações primárias e secundárias. E a gente tem as ligações primárias ou fortes, que são ligações iônica, covalente metálica, e as ligações secundárias, que são dipolos, os dipolos, né? Que são interações entre moléculas. E as ligações primárias são ligações entre os átomos aí. E a gente tem a ligação iônica como ligação forte em que há a doação de elétrons, né? Então, a interação elétrica entre íons não é direcional. A ligação covalente é um compartilhamento de elétrons, é direcional. E a ligação metálica, que é positivos, em que eu tenho um compartilhamento de todos os elétrons em uma nuvem eletrónica. Certo? Então é isso. Obrigado aí pela atenção, né? Desde 8 da manhã aí comigo. Até a próxima aula aí, pessoal.